O tipo never no TypeScript é usado para representar valores que nunca podem ocorrer. Ele é um tipo muito específico e geralmente aparece em situações onde o código não pode alcançar um resultado válido. Eu vou mostrar um exemplo bem legal aqui do never, que é em funções que lançam algum erro, por exemplo. Eu vou criar uma função aqui chamada throwError e vou fazer aqui um throw new error. E aí vou querer receber uma mensagem aqui desse erro aqui no parâmetro e vou passar para cá. Eu vou definir que o retorno dessa função é never. Então vamos considerar aqui essa função principal que eu criei, né? O main. Olha o que vai acontecer quando eu executar a função throwError. Vocês notam que o VS Code já alertou para a gente, deixando menos opaco aqui, né? O nosso código abaixo da função throwError. E por que que isso está dessa forma? O TypeScript ele sabe quando o nosso código não pode mais continuar. Quando eu disse que a função throwError retorna never, isso significa que ela nunca pode retornar nada, não tem como ela retornar nada. É diferente de retornar void. Aqui eu especifiquei que não é possível que haja um retorno de função, porque o nosso código ele vai crashar, né? Ele vai quebrar porque a gente não deu um catch aí nesse erro. Eu vou até tentar executar isso aqui para vocês verem. Vou fazer aqui o meu npm run dev e ele deu o erro aqui logo de cara, ó. Então tá aqui, ó, ocorreu um erro e o nosso código acabou. Ele não pode nem criar a variável name e nem dar o console log nela. Se a gente fizesse um tratamento de erro aqui, dessa forma aqui, ó, aí seria sim possível do nosso código continuar. Então vou executar ele aqui novamente. E ele lançou o erro, porém a gente pegou esse erro no catch e mandou no console aqui um outro texto, né? Mas dessa forma aqui o nosso código pôde continuar. E aí ele deu o console log aqui no texto que eu criei, né? Mas se a gente não fizer aqui nenhum tratamento de erro, só atacar o throw aqui, como na tipagem a gente declarou que ele vai retornar never, automaticamente eu já posso presumir que essa função aqui ela vai me lançar um erro, né? Então, essa é uma das formas de criar funções que podem lançar erro. Porém, ela não se limita a isso, né? Tem uma função no next também, que ela retorna never. Porém, é uma função que não vai dar erro, né? Eu posso mostrar ela aqui para vocês, ó. A função notFound, ela retorna um never. E aí, isso significa que o código ele não pode continuar, né? Se essa função ela for executada. Ó, o próprio exemplo do next aqui, ele já está bem claro aqui pra gente, ó. Primeiro ele tentou buscar algum usuário através de um parâmetro que ele recebeu na página, né, na rota, aqui na navegação, qualquer coisa que seja. E aí o retorno do fetchUser, ele pode ser aqui ou um usuário, né, ou undefined. E aí quando ele verificou aqui que o usuário era undefined, ele utilizou a função notFound. A função notFound vai redirecionar a pessoa para uma página aí de não encontrado, né? Uma página 404 aí do Next. E como essa função aqui é uma página, o resto dessa função aqui seria o retorno aí de um JSX, né? Um HTML que exibiria o conteúdo dessa página. Mas como essa função notFound foi utilizada, a função notFound redirecionou a pessoa para uma outra página, então não tem como essa página ser exibida, né? Então automaticamente não precisou de um return aqui dentro desse if, porque o próprio notFound ele já impede o código de continuar, porque o retorno dessa função é never. Aqui mesmo ele está dizendo, ó, notFound não requer que você use return, porque ele usa aqui o tipo never do TypeScript. Eu vou estar seguindo aqui um exemplo da própria documentação do TypeScript. Vou criar minha função principal aqui, colocar qualquer coisa, e eu vou dizer que ela vai receber aqui uma string ou number. Eu vou verificar se o tipo do nosso parâmetro x é uma string, certo? A gente está fazendo aqui o type narrowing, né, que é o refinamento de tipos. A gente está verificando qual é o tipo aí do nosso valor. Então, dentro desse if, vocês já sabem que o tipo de x é string. Com isso, a gente tem todos os parâmetros de string aqui e tudo mais, né? Eu vou fazer um return, porque caso o nosso x seja string, o código ele não continua para baixo, né? Então, como vocês já sabem como o refinamento de tipos funciona, vocês sabem que abaixo desse if, o nosso x só pode ser number. Então, se eu tentar verificar qual é o tipo aqui de x, vocês vão ver que ele é number. Eu vou verificar se o tipo de x é igual a number. Se for, eu vou retornar o código dentro desse if. Agora, com essas duas verificações, a primeira verificando se o tipo é string e retornando código se for, e a segunda se o tipo é number e retornando código se for, primeiro, quando o nosso x passou por esse if, isso significa que ele não é string, né? Então, logo, ele é apenas number. Então, se o nosso código, de alguma forma, passar por esse if, verificando se é number, automaticamente o tipo do nosso x vai ser never, porque é impossível disso acontecer. Se a gente definiu
que na nossa função main a gente espera apenas string ou number, o nosso x aqui, ele com certeza vai ser never, ou seja, nunca, né? É impossível de acontecer isso. Obviamente, vai depender também de como você, programador, desenvolveu o seu código. Ainda assim, é possível passar outro tipo aqui para nossa função main, né? Olha só como esse código pode ser inconsistente, né? A gente pode criar um objeto e forçar que o tipo dele é string, mas no nosso código válido do JavaScript aqui, o typeof ele não vai identificar que o nosso objeto é do tipo string, né? E aí ele vai continuar. E com o xnever aqui, não tem como a gente fazer nada com ele, né? Porque ele é um never. Então, logo, isso ajuda nós desenvolvedores a saber aí a melhor forma de lidar aqui com os valores que a gente está recebendo através aí do refinamento de tipos. Então, eu voltei aqui um pouco sobre a tipagem condicional, porque vocês notam que nessa condição aqui, a gente pode retornar never se o nosso genérico não for nem string nem number. E agora vocês vão entender a utilidade disso, né? Então, vamos supor que eu estou criando um objeto e aí eu posso definir a tipagem dele dessa forma aqui, com o annotation, né? E aí eu vou passar aqui que como genérico eu quero que seja uma string. E agora, dentro desse nosso objeto, a gente vai ter que descrever esses métodos aqui, né? O lower e o upper. Se eu definir que a tipagem genérica é number, agora as propriedades são poll, sub e sum. Porém, se eu definir a tipagem genérica como qualquer outra, por exemplo, um boolean, agora o nosso options não vai ter nada aqui no nosso objeto, inclusive qualquer coisa que a gente tentar definir aqui vai ser inválida, né? Eu posso tentar definir um null, o undefined, um objeto vazio, posso definir aqui uma string, um number, até mesmo um próprio valor booleano qualquer aqui, ó. Mas nada que eu definir aqui vai funcionar, porque o nosso type manipule options, através da tipagem condicional aqui, não identificou que o nosso tipo genérico era string e também não identificou que o tipo genérico é number. Automaticamente, ele retornou a tipagem never. Então, seria a mesma coisa que a gente definir que o tipo é never. E como é um tipo que nunca pode ocorrer, não existe o valor never no JavaScript válido, né? Então, é uma tipagem impossível, logo, não tem como ela acontecer. Então, qual é a solução para isso? Ou passar o que se espera aqui, que seria uma string ou um number, ou a gente não faz o código, né? O código ele não tem como prosseguir, a gente não vai poder nem buildar ele, porque ele sempre vai apontar esse erro. Inclusive, ó, se eu passo o mouse aqui por cima, vocês notam que options é do tipo never, ou seja, um tipo que nunca pode ocorrer. Então, passa aí o tipo correto aí que as suas interfaces e tipos genéricos esperam, né? E aí sim a gente vai ter aqui agora, com base nas condições ali, o tipo correto, né? Então aqui a gente vai ter o nosso objeto bonitinho com os métodos que ele espera. O tipo never ele pode ser utilizado para moldar uma outra tipagem, aí, seja de um objeto ou até mesmo de um tipo mais primitivo, né? Só que isso, mais uma vez, a gente vai ter que ver em outro vídeo, porque ainda tem alguns recursos que a gente precisa aprender sobre o TypeScript para a gente poder complementar todos esses tipos utilitários aqui do TypeScript, né? Mas a introdução do never é isso. Never é uma tipagem que nunca pode ocorrer e é assim que o never funciona no TypeScript.